Hoje vamos falar sobre a boa mão de Deus. Livro de Esdras, capítulo 8, versículo 22. Aqui nesse texto, ele fala que Esdras, não só ele mesmo buscou a Deus em jejum e orações, como também conclamou o povo para a oração. E o texto fala assim: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a força e a sua ira contra todos que o abandonam. Esse foi o grande chamado. Venha para mim, vamos buscar a Deus, porque aqueles que estiverem ao lado de Deus, buscando a Deus, experimentarão a boa mão do Senhor sobre eles. Estou vendo a Sônia aí, que está chegando. Deus te abençoe, Sônia. Hoje deu certo de estar aqui com a gente, né? Ótimo. Forte abraço por Dirceu, para a família toda, viu? Deus abençoe a todos vocês. Então o tema de hoje é a boa mão de Deus. Por que a boa mão de Deus? Essa expressão está ali em Esdras, no livro todo. Na realidade, por 3 vezes aparece a expressão a boa mão de Deus. E por 9 vezes aparece a boa mão do Senhor. A boa mão de Deus e a boa mão do Senhor. Oi, Viviane, Sônia, Deus abençoe a todos vocês. Gente, estão chegando e nós vamos só dando início aqui para depois às 7 horas de fato começar. Olha o Francisco Bueno. Hoje o tema, Francisco, é a boa mão de Deus. Um tema recorrente no livro de Esdras. Nós sabemos que Esdras e Neemias atuaram em Israel no período pós-exílico. Depois que o povo passou 70 anos na Babilônia, eles começam a voltar. E um desses líderes é Esdras, que na realidade é um líder religioso e político. E o outro é Neemias, que era um mordomo e acabou sendo o grande administrador da reconstrução dos muros. Esdras participou da reconstrução do templo e da reforma religiosa que aconteceu naquele período. Então é importante porque ele faz questão de insistir de que a boa mão de Deus era responsável por tudo que estava acontecendo ali em Israel. O que havia acontecido? Vocês se lembram? No ano 606, Nabucodonosor havia invadido Israel e levado todo Israel cativo lá para a Babilônia. E a profecia de Jeremias dizia que depois de 70 anos Deus os traria de volta. Daniel, que estava no exílio lá na Babilônia, ele lê Jeremias e fala: puxa vida, já está na hora de voltar. E começa a orar a Deus, pedindo para que Deus libertasse o povo daquele exílio e trouxesse o povo de volta para Jerusalém. Estou vendo você, Laura. A Ana Lúcia também está aí. Deus abençoe, gente. Então, Daniel começa a orar pedindo a Deus que ele retorne. E de fato, um grupo veio mais ou menos em 538, 540 antes de Cristo, liderados por um homem chamado Zorobabel. Eles vieram para Israel e ali eles reconstruíram o altar dos sacrifícios e reconstruíram também o alicerce para o templo, que depois, aos poucos, foi totalmente construído. Bom, quase 60, 70 anos depois, Neemias e Esdras vêm também para Israel. E Esdras veio com uma missão. A missão dele era provocar o restabelecimento da religião que estava abandonada. Bem, agora o templo está lá, o altar está lá, podemos sacrificar, vamos reviver o nosso sentimento religioso, o nosso espírito religioso, buscar a Deus. E o texto fala, aqui em Esdras, diz assim, Esdras capítulo 7, versículo 10, diz assim: porque Esdras tinha proposto o coração a buscar a lei do Senhor para a cumprir e para ensinar Israel e seus estatutos e seus juízos. Então ele não só se propôs a buscar a lei, a estudar a palavra, como também praticá-la e ainda ensiná-la ao povo.
Essa era a grande missão de Esdras. E Esdras faz essa grande reforma, porque nós vamos ver depois que ele leva o povo a se consagrar, a jejuar, a fazer uma nova aliança com Deus, inclusive a refazer os seus casamentos, porque aqueles casamentos com pessoas que não criam em Deus estavam fazendo com que houvesse uma mistura religiosa muito grande dentro de Israel. Havia uma disputa entre samaritanos e também judeus, e aí então essa confusão, Esdras entra nesse momento como um líder religioso. Ele que era um sacerdote, era um escriba, uma pessoa dos livros, uma pessoa da cultura. Ele vem para ajudar o povo a se voltar para Deus. Então ele usa no seu livro, olha, eu falei aqui, por 3 vezes a boa mão de Deus e por 9 vezes a boa mão do Senhor. Então ele faz uma referência direta a essa bênção, a essa presença, essa ajuda que ele experimenta de Deus. E isso é sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje. Repousa sobre aqueles que buscam a Deus com sinceridade a boa mão de Deus. Nem sempre a boa mão de Deus nos leva ao sucesso. Estou vendo o Otávio aqui também, a Eva, estou vendo a Claudete. Deus abençoe vocês, gente. Vejam, nem sempre a mão de Deus, a boa mão de Deus, significa sucesso material e humano, não, mas significa a bênção, a presença, a aprovação de Deus na nossa vida. Esdras faz referência a essa boa mão de Deus que eu e você queremos sobre a nossa vida. Nós queremos viver sob a boa mão de Deus, sobre a bênção de Deus, a aprovação de Deus, a presença de Deus na nossa vida. Esse é o tema de hoje. Deus está conosco, Deus fala ao nosso coração, Deus quer ministrar na nossa vida. Vamos orar pedindo a bênção de Deus para a lição que nós temos hoje aqui. Vamos pedir a bênção do Senhor. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa hora que nós temos juntos para estudar a Tua palavra, para buscar a Tua face, entender os Teus propósitos para a nossa vida. Te adoramos, Senhor, por essa hora. Pedimos que o Senhor nos ajude, a mim especialmente, para que eu possa transmitir a Tua palavra com fidelidade aos irmãos que estarão aqui atentos ao Teu ensino. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Peço a Tua bênção, a Tua paz sobre nós nesse instante, no nome de Jesus, o nosso Senhor e amado Salvador. Amém. Vamos cantar a nossa doxologia, né? Adorando a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Abraço, Henrique. Deus te abençoe. Estamos juntos para buscar a face de Deus. Hoje estudando a expressão de Esdras, no seu livro, né, chamado Livro de Esdras, especialmente no capítulo 8, versículo 22, a boa mão de Deus está sobre nós, que buscamos a Deus com sinceridade. Vamos então cantar a doxologia. Já vi a minha mãe ali também, Fernando. A Deus Supremo Criador, vós, anjos e homens, dai louvor. A Deus, o Filho, a Deus, o Pai, a Deus, Espírito, glória dai. A boa mão de Deus sobre nós, a boa mão de Deus sobre a nossa vida. Não é isso que você quer? É isso que eu quero. Eu não quero nada desse mundo, exceto aquilo que Deus me dá. Apenas aquilo que Deus me dá. Você também tem o desejo de viver ao lado do Senhor Jesus, ter a bênção, a presença dele na sua vida. É por isso que nós vamos discutir sobre a boa mão de Deus sobre nós. Esse tema acontece na vida de Esdras, quando ele está assim, saindo da Babilônia, por determinação do rei,
ele vem da Babilônia. O texto fala aqui no capítulo 7 que ele deixa por ordem de Artaxerxes, rei da Pérsia, que agora tinha dominado a Babilônia, e ele manda Esdras para tomar conta aqui dessa reforma religiosa. Versículo 5 diz assim: este Esdras subiu da Babilônia, ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei concedeu tudo quanto ele pedira. E o rei, inclusive, manda cartas para todos os tesoureiros do seu reino, daquela região, autorizando que eles liberassem recursos para o encerramento da construção do templo e para a reforma religiosa ali em Israel. Então, Esdras tinha uma força muito grande, porque ele era da linha sacerdotal e era também um escriba, alguém que era muito versado nos livros, tinha acesso ao texto bíblico, conhecia a lei de Moisés. Então ele veio como um jurista e como um pastor, como um líder religioso, para liderar o povo a um reavivamento, a uma busca da lei de Deus, a uma restauração do culto, a busca do sacrifício, a busca da presença de Deus. E ele leva esse povo a essa atitude nova. Ele na área religiosa, Neemias na área da reconstrução dos muros para a defesa de Jerusalém. Muito bem, então a pergunta que nós levantamos aqui hoje é: o que tem a ver essa boa mão de Deus? Como é que isso acontece ou o que isso significa para nós? Então, em primeiro lugar, eu queria falar que a boa mão de Deus é um sinal da direção divina de Deus na nossa vida. Aqui em Esdras capítulo 8, versículo 22, ele fala: aqueles que buscam com sinceridade ao Senhor experimentarão a boa mão de Deus nas suas vidas. Aqueles que não... Olha, Luciana, Deus te abençoe, Luciana, que bom te ver aqui. Te espero aí no domingo, viu? Muito bem, então o texto fala que a boa mão de Deus tem a ver com a direção de Deus. Aqui no capítulo 8, versículo 22, nós lemos que a boa mão de Deus é sobre todos aqueles que buscam a Deus com sinceridade. Então tem essa necessidade de eu buscar a Deus, eu entender quem Deus é. E eu só entenderei a Deus se eu estudar a sua palavra. Então a boa mão de Deus é um sinal da direção de Deus sobre nós. Não é que tudo vai dar certo, não é que tudo vai sair do jeito que a gente queria, mas a bênção, a presença, o poder de Deus, a aprovação de Deus estaria nos acompanhando. Lá no Salmo 121, versículos 7 e 8, nós lemos assim: o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. O Senhor nos guardará. Então, a boa mão de Deus, que mostra a direção de Deus na nossa vida, em primeiro lugar, é a bênção de Deus. Bênção é aquela presença de Deus na nossa vida. Israel passou por algumas situações no deserto e Moisés falou assim: Senhor, se a tua presença não vai conosco, não nos faças sair deste lugar. Então, quando a boa mão de Deus está conosco, é porque a sua presença está entre nós. Deus está ali nos guardando, nos protegendo, nos ajudando, nos iluminando. Estou vendo aqui a Lloyd lá de Grama. Que Deus te abençoe, Lloyd. Um forte abraço para você e para toda a família que a gente ama, né? Aí de Grama. Muito bem, então a boa mão de Deus é um sinal de quê? Da direção de Deus, que é a mesma coisa que, em primeiro lugar, a bênção de Deus. Deus está comigo, Deus está me aprovando aquilo que eu estou fazendo. Em segundo lugar, é um sinal da proteção de Deus. Deus estando comigo, Ele estará ali cuidando de mim. Jesus falou: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Apenas
vivam o Evangelho, preguem o Evangelho, anunciem o Evangelho ao mundo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E por fim, a boa mão de Deus significa o quê? A aprovação daquilo que estamos fazendo. Então Esdras primeiro recebe autorização para voltar para Jerusalém e lá restaurar o culto a Deus, o culto verdadeiro. Ele tinha uma grande missão, uma grande incumbência, e o próprio rei, o livro de Esdras, começa com um decreto autorizando o retorno do povo, liderado por Zorobabel em 540, em 540 a.C. Neemias também recebe a mesma autorização, Esdras também recebe a mesma autorização do rei, aqui no caso o rei Artaxerxes, e ele vem com essa autorização porque aquilo tudo foi questionado. O que aconteceu? Quando a reforma do templo começou a acontecer, os samaritanos falaram, nós queremos também participar. Mas os judeus, preocupados com a pureza da religião, da doutrina, sabendo que os samaritanos tinham um compromisso diferente dos ensinos judaicos, dos ensinos de Moisés, eles não queriam que os samaritanos estivessem envolvidos. Então, automaticamente, os samaritanos se tornaram inimigos dos judeus e começaram a atrapalhar as obras, a atrapalhar o processo. É por isso que a reconstrução do altar e do templo demorou bem mais do que a reconstrução do muro com Neemias. Então, diante daquela situação, o texto é muito interessante, porque ele fala assim, aqui no capítulo 8, quando Esdras chama o povo para jejuar, ele diz assim, olha, eu fiquei com vergonha. Ele fala aqui claramente sobre isso, versículo 22 de 8, fala assim, porque tive vergonha diante das dificuldades e dos problemas, tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo a caminho. Olha que interessante, ele não queria ajuda do rei, ele achava que o povo tinha que entender aquela missão, aquela responsabilidade. Então ele chama o povo para jejuar, para a oração, e ele diz, olha, Deus vai tocar no nosso povo e nós vamos fazer acontecer aquilo que tem que ser realizado, que era o retorno do culto judaico ali na nação de Israel. Então, ao invés de ele pedir gente de fora, ele pediu que Deus fizesse essa obra dentro de Israel, porque haviam inimigos, que eram os inimigos samaritanos, contrários à construção do templo. Então, esse é o contexto muito interessante. A boa mão de Deus era um sinal da direção de Deus. Por quê? Porque quando Esdras recebeu autorização, essa autorização foi confirmada, e ele vem para Israel e pede que o povo ore, o povo atende ao pedido de Esdras. As pessoas se arrependem, jejuam, oram, buscam ao Senhor, se livram dos seus problemas de casamento, restauram as suas famílias para buscarem a Deus. E ali então eles experimentaram com a boa mão de Deus a direção do Senhor, a bênção do Senhor, a proteção e a aprovação de Deus para aquilo que Esdras estava fazendo. Em segundo lugar, a boa mão de Deus, podemos entender que ela é resultado da busca de Deus. Então, nós acabamos de ler aqui que Esdras chamou o povo para o jejum. O que é isso? Senão uma vontade real e verdadeira de buscar a Deus. Quantas vezes nós, nas nossas lutas pessoais, nossas angústias, nossas dúvidas, eu estou vendo o Alexandre aqui me assistindo, Alexandre, eu quero mandar um abraço para a sua esposa. O Alexandre, quando estava construindo aqui o nosso alambrado, aqui para o meu sogro, naquele mesmo período, a esposa dele estava passando por uma cirurgia ali em Mojimirim. E era um tumor, algo que teria que ser extraído, depois teria que fazer exame, teste para ver o que realmente era. E eu não me esqueço o dia que o Alexandre, mesmo cumprindo as suas obrigações ali contratuais de fazer aquele alambrado, ele me dá aquela notícia, falou, pastor, quero dizer para o senhor,
os exames dos tecidos que foram extraídos da minha esposa deram tudo negativo, ela não tem nada, era tudo benigno. Olha que bênção, né, Alexandre? Quando a gente sente aquela mão de Deus, eu tenho certeza que naquele momento, tanto você como a sua esposa estavam orando, como eu também pedi oração por ela, quer dizer, buscando a Deus. É nesses momentos de luta, de angústia, que a gente vai a Deus com muita vontade, com muita força, clamando, buscando, pedindo que Ele nos abençoe. E a boa mão de Deus se manifesta na nossa vida quando nós buscamos a Deus. Esdras proclamou jejum para buscar a direção e a proteção de Deus para aquele momento, diante de seus inimigos. Jeremias capítulo 29, versículo 13, diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós acharemos a Deus, nós encontraremos a Deus, nós teremos um encontro com Ele quando o buscarmos de todo o nosso coração, submissos ao Senhor Jesus. Quando nós nos colocamos diante de Deus para buscar nele uma resposta, uma bênção para a nossa vida. Como é que eu busco a Deus? Então o texto fala, através da oração, através do jejum, através da consagração. E o texto mesmo vai falar que Esdras buscou a palavra de Deus, diz assim, ele dispôs no seu coração buscar a lei do Senhor para a cumprir e para a ensinar. Então, o que eu tenho que fazer para descobrir a vontade de Deus? Buscar a palavra. Tem gente que quer dar palpite sobre as coisas de Deus sem estudar a Bíblia. Isso é muito triste. Eu tive uma conversa ontem com uma pessoa em Vargem Grande. Que coisa triste, a pessoa não sabe nada, não lê nada, não mergulha na palavra, não conhece a palavra, não tem a paciência, o desejo, a vontade de abrir a Bíblia e com paciência buscar o conhecimento e dar muitas opiniões. Vai aí na internet, tá cheio de vídeos falsos na internet falando sobre Bíblia. E essa pessoa estava reproduzindo esses conteúdos sem o menor conhecimento bíblico. Um dia desse, um pastor estava falando um monte de bobeira baseado nas histórias de internet, nos vídeos de internet. Os vídeos de internet são produzidos por pessoas que muitas vezes querem confundir você. Você tem que ir na fonte, você tem que abrir a Bíblia, tem que ler o texto, saber se aquilo está certo. Como Esdras fez, se dispôs a buscar a lei de Deus. Segundo, a cumprir a lei de Deus. E terceiro, a ensinar a lei de Deus. Você quer ser um sábio, uma pessoa entendida, quer ter autoridade? Conheça a palavra de Deus. Eu participo de vários grupos ateístas, e aí então eu já cheguei à conclusão que a única maneira de convencer um ateu a crer em Deus é desafiá-lo a se tornar um cientista, a buscar a criação. A palavra de Deus lá nos Salmos diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. E aí num outro salmo diz assim: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Quando você começa a penetrar na criação, nas moléculas, nas células, nas espécies, no nosso planeta, no equilíbrio do planeta, do sistema solar, da Via Láctea e das outras galáxias que nós sabemos que existem, são bilhões de galáxias, trilhões de estrelas, todas em perfeito equilíbrio. Quando você entra na complexidade, na profundidade do universo, da criação, você tem que se render ao Deus Criador, porque é impossível você acreditar que de uma molécula inanimada surgiu uma célula, dessa célula um primeiro protozoário, e desse protozoário todas as bilhões de espécies do ar, do mar e da terra que nós conhecemos.
O fator do hibridismo impede que uma espécie gere outra espécie. Aí o indivíduo vai ter que inventar uma teoria mirabolante para explicar como que do nada, de uma molécula sem vida, surge uma célula na sua complexidade, de uma célula. E dessa célula, todos os seres vivos do planeta. E além de pensarmos nos vegetais, olhe para os vegetais, a variedade dos vegetais. Isso aí surgiu do que? Do nada, por acaso? Você tem que se render ao que a Bíblia diz. Que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Está lá na Bíblia, falando, levando você para a criação. E se você for para Romanos 1, ele fala assim, olha, tudo que de Deus se pode conhecer está revelado naquilo que foi criado. Então, se você for um cientista da natureza, do universo, você vai chegar num Criador, porque é impossível você acreditar que tudo isso veio do acaso, de uma explosão, de uma desordem, como se um relógio pudesse surgir de uma explosão numa relojoaria. Impossível. Sabemos que tem um Criador por trás de um relógio, sabemos que tem um Criador por trás da natureza. Se você estudar a natureza, você chega em Deus, na sua onipotência, na sua onisciência, na sua onipresença. É indesculpável o ser humano por não acreditar em Deus. Vive como um animal, como se ele fosse realmente sozinho e autônomo. O texto de Esdras diz, a boa mão de Deus fez com que tudo aquilo acontecesse na vida de Israel. Não era por acaso, não era porque ele era inteligente, não é porque ele merecia a confiança total do rei, não. É porque Deus estava de alguma forma, a boa mão de Deus de alguma forma dirigindo todas as coisas. Então, eu que quero experimentar a boa mão de Deus na minha vida, eu tenho que buscar a Deus, buscar na sua palavra, buscar nos seus ensinos, através da oração, do jejum, da consagração, como aconteceu ali naquela situação. As famílias romperam seus laços com aqueles que não criam em Deus, purificaram a sua casa, se consagraram ao Senhor e retomaram a vida com Deus, numa reforma religiosa autêntica, num avivamento real, de mudança radical de vida, para que eles respondessem a Deus da forma correta. Por fim, a boa mão de Deus é também a garantia de sucesso. Não sucesso do ponto de vista material e humano, que eu tenho dinheiro, que eu tenho fama. Não, não, não. Sucesso do ponto de vista de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ela pode não ser agradável a mim. Ela pode não ser perfeita aos olhos dos homens. E ela pode não ser boa para muitas pessoas. Ah, mas o que é isso? Ele poderia estar lá curtindo a vida e ele está dentro da igreja. Mas ela é boa para Deus. Ela é perfeita para Deus. A vontade de Deus é agradável a Deus. Então estamos fazendo a vontade de Deus. A boa mão de Deus é a garantia para o meu sucesso e o seu sucesso. O que aconteceu lá? A reforma do templo. Aconteceu a reforma religiosa, um reavivamento no coração do povo. O povo se consagrou ao Senhor. E houve também uma reforma política, porque juízes foram colocados em seus lugares, as pessoas começaram a ouvir, a conhecer a palavra de Deus, e as pessoas começaram a entender a grande necessidade que eles tinham da bênção de Deus na sua vida. Então, quando nós falamos na boa mão de Deus, que é uma expressão repetida várias vezes por Esdras ali no seu livro, lá do Velho Testamento, você vai ver que essa boa mão de Deus é um sinal da direção de Deus na nossa vida. Essa boa mão de Deus é resultado da busca de Deus na nossa vida. Essa boa mão de Deus é a garantia do sucesso verdadeiro, real, significativo. Aquele sucesso que nos leva para perto de Deus. Não o sucesso que nos torna arrogantes e cheios de poder, de força,
para que as pessoas pensem que nós somos grande coisa. Na realidade, estamos aqui para servir a Deus, fazer a vontade de Deus. Estou vendo aqui a Cristina, forte abraço, Cristina, e Dona Cléria, também a mãe do Ivan. Forte abraço para você, para todos vocês. Deus abençoe. Muito bem, queridos, estamos encerrando o nosso momento de hoje. Busquem a boa mão de Deus sobre a sua vida. Sintam a bênção de Deus, a proteção de Deus, a aprovação de Deus. Orem mais, jejuem mais, consagrem-se mais, experimentem o sucesso verdadeiro nas suas vidas, que é a mudança da sua vida, a sua comunhão com Deus, a direção do Senhor na sua vida. Esteja na presença de Deus, porque Deus te ama, Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem uma resposta para as suas perguntas. Busque ao Senhor, Ele é digno de inteira aceitação. Um forte abraço a todos vocês, queridos. Nós vamos encerrar nesse instante. Quando a gente terminar, por favor, compartilhe essa live no seu Facebook, para que muitas pessoas possam ouvir a palavra de Deus e experimentar a boa mão de Deus nas suas vidas. Grande abraço, Valdecir, grande abraço, Lauro, Deus abençoe a todos vocês. Vamos orar e cantar o Amém Tríplice para finalizar o nosso momento juntos. Senhor Deus, obrigado pelas lições de Esdras, esse líder religioso que levou um povo inteiro, uma nação inteira a se curvar diante de Ti, em jejum, em oração, em estudo da palavra e em consagração para fazer a Tua vontade prevalecer nas suas vidas. Te adoramos pela vida de Esdras, que experimentou a boa mão de Deus sobre a sua vida. E queremos também, dessa mesma forma, experimentar a Tua boa mão sobre nós, pois te pedimos isso no nome de Jesus, o nosso Senhor e amado Salvador. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós e conosco permaneça agora e para todo sempre. Amém. Vamos cantar o Amém Tríplice. Abraço para todos vocês. Estou vendo a Sueli aqui, Sueli Saran, Deus abençoe. Valdecir, Lauro, Cléria. Amém, amém, amém. Deus abençoe a todos vocês, meus queridos. Fiquem com Deus até quinta-feira que vem, se Deus nos permitir. Olha, estou vendo o Emilson aqui também. Emilson, um forte abraço, meu irmão. Hoje o Otavinho também estava aqui com a gente. Forte abraço, queridos. Deus abençoe a todos vocês.